Tudo bem, Esta Décio? conferência será gravada Graças a agora. Deus, tudo bem. O pessoal da TV Cultura de São Paulo me ligou agora há pouco. Eu vou conversar com eles amanhã. Eles estão preparando um grande documentário sobre a história da aviação brasileira e das companhias aéreas brasileiras. Que lindo. Eu tenho alguma coisa para dar para eles, né? Para informá-los, explicá-los sobre o Jaú e outras coisas. Mas eu vou precisar do apoio aí de muita gente. Inclusive o comandante Décio, conversando comigo o ano passado, aliás, esse ano, né, Décio? Você falando sobre os ídolos da aviação brasileira, que nós temos que fazer uma homenagem a eles uma vez por ano. Inclusive era Santos Dumont, João Ribeiro de Barros e tantos outros. O próprio comandante nosso aí, o coronel lá, Osíris. Então a gente deveria fazer um trabalho nesse sentido. Então é um trabalho que está faltando no Brasil, realmente. A gente homenagear os nossos grandes heróis da aviação. E o Décio tem essa ideia de fazer. Não, está em andamento. Inclusive, hoje eu tive uma reunião lá no PAMA, aqui lá com o Coronel Nishio, que é o novo diretor-geral do PAMA. Aliás, uma figura maravilhosa. Tal. E aí a gente perdemos um bom tempo. Ele também é um apaixonado por esse tema, né? E acha com toda a propriedade que realmente temos que fazer. Lamentavelmente, tivemos que parar com o projeto, eu e o doutor Osíris, por conta da pandemia, né? Eu sei. E um grande parceiro nosso é a Fiesp, a Federação das Indústrias, e dá para se imaginar com essa pandemia toda aí, parou tudo de uma vez, e nós também, com a nossa feira, com a nossa associação. Excelente. Mas agora, graças a Deus, aparentemente, estamos entrando numa curva, né, de descendente com relação à pandemia, com relação a contágio, mortes, hoje a gente trabalhou muito durante o dia em cima desse tema, e aqui, graças a Deus, a minha filha já foi vacinada hoje com essa vacina da Johnson. Que bom. A Luciana, Então, entramos na faixa dos 40 anos, e a expectativa aqui de São Paulo, que é até setembro, não é até o final de setembro, mas sim até setembro nós devemos ter toda a população adulta vacinada. Tá? Excelente. Então, em São Paulo, e a expectativa é que eu tenho conversei com o Paulo Kakinoff, presidente da Gol, com o nosso amigo Rui Amparo, com o comandante Fagerman, esse pessoal todo, e até emocionado hoje, ouvi a fonia, a homenagem foi prestada para o ITA 001, né? Então, a previsão das companhias aéreas, né, diga-se Gol, Latam, Azul, etc., é de que em outubro nós tenhamos com 90% das decolagens. Em outubro nós deveremos ter 90% das decolagens, já com um bom payload, né, com boa taxa de ocupação, e que na alta temporada, que é dezembro, janeiro e fevereiro, nós devemos estar já próximo dos níveis de 2019. Essa é a expectativa da ABAR e das companhias aéreas. Então, essa é uma grande notícia para nós, né? Ficamos muito felizes de ver que estamos, aparentemente, né, caminhando com um passo seguro, diferente do que nós tivemos aí no ano passado, com essa segunda onda, enfim, essas coisas todas, que o avanço da vacinação realmente, vamos dizer, derrube fortemente o índice de contágio e etc., e aí internações e mortes, né? Então, parece que estamos
estamos com boas notícias no horizonte, né, Esther? Estou devolvendo a palavra a você aí. Tá ótimo, então. Agora, são exatamente 18h05. Você quer esperar um pouco mais ainda ou posso começar? O que é que você acha, Décio? O que é que você acha, Décio? Posso começar ou aguardo um pouco mais? Está sem som, Décio. O teu som? Olha, o Esther, que eu daria mais 5 minutinhos e aí Tá começa. 18h10 a gente começa, então. Agora Oi, mais 5 minutos. Oi, Sterk, deixa eu falar. Eu estou curioso aí com relação a esse programa. Isso vai ser o quê? Como que vai ser o formato dessa matéria aí da TV Cultura? Você sabe? Ela quer fazer, ela fez alguns anos atrás um filme sobre o Jaú, o João Ribeiro de Barros. Então ela quer melhorar um pouco mais agora. Porque na época, quando ela fez, o Jaú não estava restaurado ainda. Então tem muita coisa agora ainda para poder incluir. Eu vou ajudá-los naquilo que for possível. Eu tenho muita coisa aqui guardada, né, de material, que eu vou passar para eles. Mas pelo que eu entendi, eles querem falar muito sobre a história das companhias aéreas brasileiras. E nós temos histórias de companhias aéreas brasileiras muito bonitas, como o caso da Pané, a própria Varig, a Transbrasil, enfim. Muitas empresas que começaram a atingir o seu auge e, infelizmente, não sobreviveram. Mas são histórias de empreendedores brasileiros fantásticos. Dedicaram a sua vida à aviação de uma forma incrível. Então, a ideia toda, que eu vou conversar com ela amanhã de manhã, e ela é uma produtora da agricultura de São Paulo. Vamos ver aonde a gente chega. Obviamente, eu não tenho tudo aqui de material para dar para ela. Eu vou pedir o apoio do grupo nosso aqui da Mantaé. Acho que alguém aqui pode me ajudar, com certeza absoluta. Todo mundo aqui, tem muita gente que trabalhou em várias empresas e a gente vai trabalhar conjunto. A ideia toda é convidar vocês, como outros grupos também que eu vou convidar, para oferecer a eles o melhor trabalho possível. Porque é a história da aviação brasileira, é a história das nossas vidas, de certa maneira, também. Tá, Marcos? Eu vou pedir o seu apoio também aí no caso, o Daniel, daí, vou pedir apoio de todo mundo. Sim, entendi. Também, Esther, que talvez, né, seja uma possibilidade aí da gente divulgar a Mantaera aí, né, através... Sim, tendo a oportunidade, eu vou divulgar a Mantaera, obviamente, porque é muito importante. A associação é muito importante, essa associação. Porque nunca existiu uma associação que tivesse essa finalidade que nós estamos tendo agora. Temos que aproveitar essa oportunidade, sim. Sim. Tá bom? Tá bom. Está entrando mais gente já aí. Falta 2 minutos, eu começo. O Campos conseguiu entrar. Conseguiu, Campos? Está me ouvindo? Estou ouvindo agora, positivo. Beleza. Ok. Oi. Hoje eu tive uma reunião com um companheiro teu. É um companheiro teu, mandou inclusive um grande abraço, tal, é o Coronel Docouto, que é o responsável pelo departamento comercial lá do PAMA. O Couto, a gente serviu junto lá no Parque São Paulo na década de 90. Exato, é. É da tua turma, né? O Couto, não, acho que ele é mais antigo, é intendente, não é? Entendeu? Já deve estar na reserva já, eu acho que ele é... Está na reserva e cuida do departamento comercial do PAMA. Couto, grande figura. Ele é o nosso chefe aí. Ele falou, pô, aí eu mostrei tua fotografia, pô, Campos, porque gozado que eu tinha uma outra fotografia de um outro Campos, coronel também, que eu não sei quem é esse cara, está aqui no meu telefone. Tem um Campos que já foi a brigadeiro. Aí eu mostrei a tua. Falou, é ele mesmo, manda um abração para ele. Falei, olha, é o nosso chefe, é o cara que vai tocar tudo. E eu tive hoje uma reunião com o Coronel Nishio, que é o diretor do PAMA. Gente muito boa também, acho que nós estamos bem lá, viu, Campos? Ele é boa gente, ele foi de Lagoa Santa há muito tempo. O Nishio? Foi de Lagoa Santa. E aí agora veio para o Parque de São Paulo.
Exato, é. Muito bom, é um cara maravilhoso. Enfim, estamos bem lá, então. Com certeza. Ok. Devolvendo aí, Sterk. 18h10, vamos iniciar o trabalho, então? Bora lá. Vamos lá, senhores. Vamos falar, então, sobre a manutenção em helicóptero, de asas rotativas. A frota de helicóptero no Brasil hoje, ela é constituída oficialmente das seguintes aeronaves. As Forças Armadas, nós temos 249 aeronaves operando nas 3 Forças Armadas. E, no caso da infraestrutura para dar manutenção a essas 249 aeronaves, nós temos o Batalhão do Exército de Taubaté, nós temos o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, nós temos São Pedro da Aldeia. E algumas bases, no caso do Exército em Manaus, no caso da Marinha em Ladário, em Corumbá, e no caso da Aeronáutica em várias unidades aéreas. Santa Maria, Manaus, enfim, outras unidades, Natal. Então, a infraestrutura de manutenção aeronáutica para as Forças Armadas, ela é até, digamos assim, grande demais para poucas aeronaves. Ou seja, uma macroestrutura, tanto de pessoal quanto de instalações. Entendeu? Então, é uma estrutura que não é necessário crescer mais do que isso. E agora, principalmente, os EC-725 Super Cougar, que foram incorporados ao Exército, Marinha e Aeronáutica, eles estão sendo agora realizando as suas inspeções calendáricas e horárias no próprio Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. O Parque de Material Aeronáutico de São Paulo se preparou para isso. Então, parte é feita no Parque de São Paulo e parte continua sendo feita na Librasa. Mas as Forças Armadas se uniram com um objetivo comum, dar manutenção no modelo comum a todas as Forças Armadas. Isso é um passo gigantesco dessa infraestrutura. Agora, a própria Ministério da Defesa, ao participar da nossa feira Mantaer, ele vai tomar conhecimento, principalmente de um fato que ele não tem assim, um contato tão próximo, que é com todas as oficinas de manutenção aeronáutica do Brasil, tanto de modelos de helicóptero que eles têm, como de componentes, e até mesmo de outros tipos de equipamento. Isso vai ser muito importante para haver uma relação entre o mercado civil e o mercado militar. Lembrando sempre, isso é uma coisa óbvia, mas é bom sempre repetir isso, as Forças Armadas, elas não seguem nenhuma legislação da ANAC. Elas são completamente independentes, tanto na operação quanto na manutenção. Ok? Eles têm um programa de manutenção próprio de cada Força Armada. Em geral, eles seguem o programa de manutenção do fabricante do helicóptero, em geral, mas eles podem incluir outros itens, ok? Isso é muito importante considerar. Então, as Forças Armadas brasileiras hoje têm uma macroestrutura, ou seja, uma estrutura de manutenção muito grande para poucas aeronaves. Isso é um fato. Vamos passar agora para as Forças Auxiliares. As Forças Auxiliares, tanto federais como as estaduais, no caso as polícias civis, as polícias militares, bombeiros, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos 176 aeronaves envolvidas nisso. Essas aeronaves, todas obrigatoriamente têm que seguir os requisitos da ANAC. Já começa a mudar muita coisa com relação à aeronave militar. Muito bem. São espalhadas por todo o Brasil. Existem aeronaves em todos os estados brasileiros, até mesmo no Acre. O pessoal diz que no Acre não existe, mas existe sim. Então lá tem aeronave também, tinha pelo menos uma lá. O que acontece? Eles têm uma dificuldade muito grande na manutenção. E isso gera um problema seríssimo para eles. Por quê? Porque eles têm que contratar empresas para realizar suas manutenções. Como é que o cara vai contratar uma empresa lá no Acre para fazer manutenção? O custo disso é quase proibitivo. Essas empresas, elas teriam necessariamente que fazer uma discussão a nível nacional.
Vou dar um exemplo para você depois, lá no final, do que é que está acontecendo, o grande problema delas. Mas elas têm uma dificuldade imensa em fazer manutenção nos seus helicópteros. Entendeu? Outra coisa, aviação civil. Nós temos todas as outras aeronaves, tá? Inclusive as empregadas até offshore. 1.397 aeronaves. É considerado um número baixo. Esse número caiu muito nos últimos 5 anos. Muito. Se você for lá no Registro Aeronáutico Brasileiro, você vai ver que tem mais ou menos 2.700 aeronaves registradas. 2.700. E você vem aqui, ó, somando a aviação civil com forças auxiliares, vai para 1.570. Cadê as outras 1.100? Exatamente, elas estão ou paradas, que tem muito, por exemplo, o Robs 44, que está parado. Não está operando, está suspenso. Ou com a matrícula mesmo cancelada. Depois nós vamos adiantar na frente os motivos de que está existindo isso. No caso da aviação civil, nós temos, por exemplo, uma estrutura de manutenção aeronáutica muito boa na região sul-sudeste. Nós temos uma boa oficina grande em Curitiba, nós temos 4 oficinas aqui em São Paulo de grande porte, nós temos oficina no Rio de Janeiro e temos oficina em Minas Gerais. Saiu daí, morreu, não tem mais oficina. Tem uma oficina que está criando lá, razoavelmente boa, e no Ceará. Mas acabou, daí Recife não tem nada. Então nós temos um problema sério. Belém, Manaus, tem alguma coisinha pequena lá em Manaus. Então o que é que está acontecendo? Quando você vai, por exemplo, para o Mato Grosso, não tem nada. Tanto o Mato Grosso do Sul quanto o Mato Grosso. E você vê que lá tem demanda por um helicóptero. Só que ninguém compra helicóptero porque não tem oficina. E ninguém monta oficina porque não tem helicóptero operando na região. Aí fica naquela história do biscoito Tostines lá. Meu Deus do céu, o que a gente faz? Então, a própria ANAC, tem que haver uma discussão grande com a ANAC para facilitar a manutenção nesses locais remotos. Isso que nós temos que achar uma maneira de propor isso. Um exemplo, criar pequenas oficinas para fazer manutenção de linha, colocando um mecânico para fazer esse trabalho de pequenas inspeções de 50 horas, 100 horas. Isso é fundamental a gente começar a discutir com a ANAC, como interiorizar as oficinas de manutenção de helicóptero, porque aí você cria uma situação diferenciada para ele. É um trabalho que nós vamos ter que fazer, discutir com a ANAC. Um assunto seríssimo em aviação de helicóptero é o controle técnico de manutenção. Toda manutenção de uma aeronave exige um controle absoluto, que é feito a partir do programa de inspeções, revisões e troca de componentes de fabricante. Conforme instruções de aeronavegabilidade continuada, a essa manutenção começa no controle técnico de manutenção da empresa. Você percebe uma coisa, o controle técnico de manutenção de asa rotativa é muito complexo. Ele exige uma experiência muito grande em todos esses envolvidos no processo. As limitações de aeronavegabilidade na manutenção de um helicóptero são muito mais extensas e complexas quando comparado com um avião, em todos os níveis de manutenção. Eu costumo dizer que o controle técnico de manutenção de um helicóptero é, no mínimo, o dobro de maior complexidade que um avião do mesmo porte. O helicóptero biturbina, por exemplo, você vai encontrar mais ou menos uns 150 itens de controle. No avião, vai estar em torno de 70. Então, o que acontece? É muito caro fazer um controle técnico de manutenção adequado. Isso é um problema. A equipe que trabalha no controle técnico de manutenção de asa rotativa, obrigatoriamente, deve estar muito qualificada para essa tarefa, em função do nível de detalhamento do programa de manutenção de um helicóptero, seja ele equipado com motor convencional ou motor turbo-eixo. Geralmente, você não encontra muitos profissionais no mercado para fazer esse trabalho. E mesmo que você encontre alguns profissionais, você tem um problema. Você tem que ter o apoio de um inspetor para fazer isso. E o programa digamos, de controle do helicóptero, controle técnico de manutenção, a complexidade dele é tão grande de um helicóptero que o mesmo modelo de helicóptero você vai encontrar programas diferentes, dependendo do ano de fabricação do helicóptero, por exemplo. E você tem controles absurdos. Você tem controle horário,
de operação, você tem controle calendárico e você tem controle até mesmo de outros tipos de controle que você tem que exercitar. Por exemplo, de padrões. A situação do controle técnico é tão diferenciada que você não encontra um software de controle de manutenção adequado para esse controle. A maioria das empresas faz em planilha Excel. Já se foi tentado fazer de tudo, entendeu? A única situação que você conseguiria fazer um controle técnico automático seria se você trabalhasse só com um único modelo de helicóptero. Mas nenhuma empresa consegue sobreviver trabalhando com um único modelo de helicóptero. Ela vai ter que trabalhar com 2 ou 3 marcas no mínimo, com vários modelos de helicóptero. Então é quase praticamente impossível você achar um programa adequado para isso. Entendeu? Só se os fabricantes fizessem um programa para ele, para ser utilizado. Coisa que no momento não existe, infelizmente. Nem a Bell, nem ninguém. A situação. As publicações técnicas é um outro problema. Elas não facilitam muito esse processo de controle técnico dos helicópteros. Elas variam muito o detalhamento da apresentação do conteúdo de manutenção. É muito complexo, até mesmo para ver. Apesar de ter uma mesma disposição de ATA 100, há muita diferença de um fabricante para outro nessas publicações, exigindo bastante experiência e muita atenção do antes, durante e depois. Então, nós temos um problema muito grave com relação a isso. Quando um novo cliente chega na organização de manutenção, o levantamento de informações para a confrontação do controle técnico do helicóptero é muito trabalhoso e pode demandar um tempo considerável. Essa dificuldade é muito comum em trabalhos que envolvem uma inspeção de pré-compra, por exemplo. Quando o helicóptero não faz manutenção frequente naquela oficina, ele vai estar realizando a referida, quando vai estar realizando a inspeção de pré-compra. O que acontece? Você nunca pegou aquele helicóptero para fazer manutenção. Você não sabe nada do programa dele. Você vai ter que avaliar tudo. Infelizmente, levantar tudo, o histórico completo da aeronave. Por isso, a gente esqueceu lá atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, de cumprir uma diretiva de aeronavegabilidade, por exemplo. Ou esqueceu de fazer algum controle horário. Entendeu? Calendário, horário. Ou de ciclo também, se for o caso. A ciclagem também é importante no helicóptero. Ele também é controlado. Então, você tem uma série de dados para poder levantar. E isso é muito complexo. Eu sempre costumo afirmar, o controle técnico de manutenção de helicóptero tem que ter muita gente especializada. É o coração de uma manutenção. Outro aspecto relevante é o custo das assinaturas das publicações técnicas de manutenção e operação, que são muito elevados. Só para vocês terem uma ideia, um helicóptero de porte médio, o custo aí está pela casa de $5.000 de assinatura anual. Lembrando sempre que tem a assinatura do motor e a assinatura da aeronave. Então, você tirar esses valores do cliente é muito difícil de você trabalhar. Então, nós temos aí 2 problemas aí. É o custo do material, ou seja, das publicações técnicas, e o custo do controle técnico de manutenção. Como eu falei para vocês, não basta ter a menina lá que mexe no CTM. Tem que ter um inspetor em cima dela, lendo todas as publicações técnicas para poder dar os dados para ela. E outra coisa, cada levantamento técnico, mesmo considerando o mesmo modelo de helicóptero, é diferente um do outro. Então, o inspetor está sempre trabalhando. E isso tem outro custo. Vamos lembrar bem sobre esse assunto. Mão de obra na manutenção de asa rotativa. Isso é um problema muito sério. Refere-se ao nível de proficiência necessário ao mecânico de manutenção aeronáutica no desempenho de suas tarefas nesse tipo de aeronave. Esse mecânico necessita de muito tempo para adquirir experiência e ser considerado apto a atestar com segurança a aeronavegabilidade continuada de um helicóptero, após serviço de manutenção. Há tarefas, apenas como exemplo, o balanceamento de rotor de helicóptero. Balanceamento do rotor principal, balanceamento do rotor de cauda, balanceamento dos eixos. Existe um conhecimento, uma prática que demanda muita bagagem, vontade de aprender, tanto que são poucos os técnicos que desempenham essa tarefa. Porque não basta você operar os equipamentos de vai-e-flex existentes no mercado.
sendo fundamental saber interpretar as leituras obtidas e fazer as correções adequadas, a fim de manter as vibrações de níveis aceitáveis. Os helicópteros, em geral, a cada 100 horas, passam por uma avaliação de vibração. E você tem que ter se você pegar uma oficina, por exemplo, você vai encontrar menos de 10% dos mecânicos que sabem fazer esse trabalho adequadamente. Porque é um trabalho que demanda horas e horas de giro na pista. Um mecânico proficiente faz 2 ou 3 giros na pista de 10 minutos, o helicóptero já está ok. No entanto, se ele não for proficiente, ele fica o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, girando o helicóptero sem parar. O custo é elevadíssimo vai lá para cima. Então, é por isso que é importante você ter um mecânico com alta qualificação técnica. E não é todos os mecânicos, infelizmente. Então, você tem que gastar muito para poder treinar um elemento desse. Não é pouco, não. Essa necessidade de mão de obra mais especializada exige remunerações para os mecânicos de asa rotativa adequadas, impactando diretamente nos custos da organização de manutenção de helicóptero, quando comparado com organizações que trabalham com asa fixa. Essa conta o cliente não entende muitas vezes. Então, você tem que explicar para o cliente o que é que está acontecendo e por quê. É difícil você convencer o cliente, olha, a manutenção de helicóptero, o cliente que tem avião e helicóptero, ele não consegue entender essa diferença. Eles acham que é tudo igual, e não é. Isso é um trabalho que nós temos que passar para as oficinas fazer, e nós também, da Mantaé, passar isso para as oficinas de uma forma bem adequada. Agora nós vamos entrar num problema que é muito sério. Esse aqui é complicado, amigo. É o problema das ferramentas. Interessante esse assunto das ferramentas especiais empregadas na manutenção de asa rotativa. Pois essas ferramentas podem ser subdivididas em ferramentas especiais comuns e ferramentas especiais específicas para o modelo de helicóptero. O problema está justamente no grande número de ferramentas específicas necessárias para cada modelo de helicóptero. E a variedade é muito grande. Os fabricantes não oferecem muitas alternativas, não. Você pega, por exemplo, eu vou homologar um Belzinho 206 na minha oficina. Você tem que comprar 150 ferramentas especiais. Isso é muito caro. A conta chega a 200 e poucos mil dólares. Ferramentas especiais. Eu não estou falando de vai-prete, pesagem, eu não estou falando nada. Eu estou falando apenas de ferramentas para manutenção. Senão a ANAC não te aprova. É muito complicado isso aí. É muito caro. Por exemplo, você pega um helicóptero de maior porte, por exemplo, um Agusta, é um 69, pode separar $1,5 milhão de ferramentas especiais. Como é que você vai tirar isso do cliente? Eu vou dar um exemplo pequeno aqui dentro. Você tem, por exemplo, a porca da cabeça do Bell 407 e do 429, certo? Você remove a porca, depois coloca de volta, a porca da cabeça, das partes principais. Ok. O trabalho demora 30 minutos. O cliente, na cabeça dele, falou, demora 30 minutos, a empresa vai me cobrar meio homem-hora. Ou, no máximo, um homem-hora. Mas, suponhamos que seja R$500. Você sabe quanto custa o torquímetro e quanto custa a ferramenta adaptativa do torquímetro na cabeça para fazer esse trabalho? $65 mil. Se você faz 20 trabalhos desse por ano numa empresa, você vai tirar o dinheiro investido em 1.257 anos. Tem alguma coisa errada. Você não pode cobrar um homem-hora dele. Eu estou dando um exemplo assim bem grande, claro. Mas tem outras ferramentas que custam $10 mil, $8 mil, que também ocupam, por exemplo, meia homem-hora, um homem-hora. O grande problema é o volume de ferramentas especiais exigidas pelo fabricante para a manutenção do helicóptero, para a certificação. O fabricante exige de um lado e a ANAC também exige. Esse é um grande problema. Então, a oficina é extremamente impactada com esses custos. E como ela vai rever esse dinheiro investido?
Quando a organização de manutenção se dispõe a prestar serviço de manutenção de base em asas rotativas para os principais fabricantes dessas aeronaves presentes no mercado brasileiro, a estrutura necessária é imensa, exigindo investimentos altíssimos. Nem sempre essas ferramentas específicas para o modelo de helicóptero são acessíveis financeiramente para as organizações. Então, o que acontece? Elas ficam limitadas a exercer algumas tarefas de manutenção. Existem várias empresas, por exemplo, em Minas Gerais, eu conheço algumas, que estão limitadas a certos serviços, porque ela não tem a ferramenta especial. A ANAC foi lá, você tem a ferramenta? Não, então você não pode fazer esse serviço. Você tem essa ferramenta? Não, então você não pode fazer aquilo. Então, limita a empresa, que limita, por seu lado, o operador também. Há alguns tipos de ferramentas especiais, denominadas OQA, as quais constam os manuais técnicos, que elas são produzidas localmente, de acordo com a necessidade. Essas ferramentas para determinar a tarefa de manutenção. E elas são, obviamente, aceitas pela ANAC. Tá? É um grupo grande. A Bell, por exemplo, deve ter mais ou menos umas 300 OQA nos seus manuais. Não é necessário você fazê-las, mas... Outro problema, peças e partes da manutenção de helicóptero. Meu Deus. O helicóptero não somente desafia a física, a arte voar, mas também o bolso dos operadores. Há muitas partes rotativas que exigem inspeções, revisões e substituições frequentes, o que não ocorre numa aeronave de asa fixa. Só o volume de peças que giram no helicóptero é 5, 6 vezes maior que um avião. Os custos de revisão, principalmente a aquisição dessas peças, não são muito convidativos, não. Sem contar que esses componentes têm todos de origem estrangeira. Lembrando que a disparidade do câmbio cambial do real com o dólar é bastante alta. Nesse processo de aquisição, temos um outro desafio, que vem a ser a importação dessas peças, representado pelo excesso de burocracia e o poder discricionário dos agentes de fiscalização, alfandegários, que muitas vezes pouco conhecem do assunto, fazendo exigências absurdas. Tem inúmeros casos aí. É comum o helicóptero ficar aguardando semanas e até meses pela chegada de um componente importado, a fim de concluir a manutenção, o que nem sempre é compreendido pelo cliente. É importante ressaltar o custo diário de um helicóptero parado. O cliente, por sua vez, tem pressa na liberação do helicóptero por razão, afinal, o investimento não é pequeno. Isso é um problema sério para todos nós. A importação, você não sabe, o cliente, você faz a importação, você não sabe se é 5 dias ou 20 dias. E facilita a complexidade do nosso sistema alfandegário. Eu vou falar alguma coisa agora sobre alguns aspectos importantes que tem que ser levado em conta na manutenção de helicóptero. São características bem diferenciadas. Nós temos, por exemplo, essa síndrome da aeronave parada. É impressionante como as pessoas não dão atenção aí. Suponhamos que uma aeronave ela custou 9 milhões de dólares com impostos e tudo chegou no Brasil. Se nós formos considerar aqui uma remuneração do capital investido, eu estou falando, por exemplo, uma remuneração baixa, 4% ao ano. Uma remuneração bem baixa. Vai dar mais ou menos 0,3% ao mês, que vai dar mais ou menos em torno de $1.000 por dia. Vamos guardar esse número, $1.000 por dia. $36 mil por mês. Temos um outro problema. Uma aeronave em geral, ela tem uma depreciação real. Esquece a depreciação contábil, legislativa, esquece ela. Uma depreciação real de 25 anos. Ou seja, o equipamento, de novo até zero valor, valeria, no caso, uma depreciação por 25 anos de uso. De novo, 25 anos de uso, vou pegar 25 anos vezes 12 meses, multiplicado por 30 dias, mais $1.000. Eu já estou falando em $2 mil. $2 mil. Gente, desculpa, mas eu tô com a escuta falhando. Vocês estão escutando bem? Falhando? Alguém está com a escuta falhando? 5/5. A Kátia, que comentou aqui, estava falhando. Deu uma oscilada, Ostec, na sua voz, mas nada permanente, não. Foi um períodozinho só. Melhorou, Kátia?
Cátia, você quer que repita Melhorou alguma sim, coisa? obrigado. Melhorou sim. Você quer que repita alguma coisa? Só relativo a este slide aqui, os outros tudo bem. Tá bom. Então vamos lá. Essa síndrome da aeronave parada é o seguinte: as pessoas não levam em consideração o custo diário de uma aeronave parada. Então, o custo financeiro de uma aeronave parada, suponhamos que ela custe 9 milhões de dólares. Um helicóptero Pitobina, de grande porte, 429, a Busta. Um custo financeiro é $1.000 por dia que ele perde. O custo de durabilidade dela, 25 anos, mais $1.000. Estou falando já em R$10.000. O custo do piloto, que continua sendo pago o salário do piloto, continua sendo pago a engaragem, continua sendo pago os custos de apoio a essa aeronave. R$1.500. Eu estou falando de R$11.500. Então, uma aeronave parada tem um custo elevado. Estou dando um exemplo de um custo médio. R$11.000 diário. E o que é que acontece no mercado? O cliente chega, nunca pergunta o prazo para execução da manutenção. Ele só quer saber do preço. Então, ele pega, por exemplo, olha, vou numa oficina, você vai fazer minha manutenção, vai custar quanto? Olha, a tua manutenção vai custar R$10.000. Vai demorar 10 dias. Cara, pô, legal. Vai noutra oficina. Olha, a tua manutenção vai custar R$20.000. E eu vou fazer ela em 3 dias. Para R$20.000, mas a outra oficina cobra 10. Aí eu vou levar na outra oficina. Você tá avaliando, a tua aeronave vai ficar parada 7 dias a mais. Você sabe que isso tem um custo? Existe um custo. O tempo não para, José. O tempo não para, ele continua. Então você perde muito dinheiro. Então, quem tem uma aeronave, quem tem um helicóptero, tem que avaliar essa síndrome. A aeronave parada custa dinheiro todo santo dia. E ninguém observa esse aspecto. Bom, avaliação de compra e venda. A chamada pré-compra. Aí nós temos um grande problema. Toda aeronave que você vai comprar é a mesma aeronave que um dia você vai vender. E você acha que o dia que você vai vender, a pessoa vai comprar acreditando em tudo que você fala? É claro que não. Então, ao comprar uma aeronave, faça sempre o quê? Uma avaliação pré-compra. Sempre. Para você saber vários aspectos dele. A documentação está toda em dia. Todos os boletins, a diretiva foram cumpridas. Foi feita uma inspeção geral na aeronave para verificar se não tem rachaduras, corrosões que possam comprometer isso. Dá uma olhada nisso. E, acima de tudo, após essa avaliação que você faz, você tem que verificar também o mais importante. Quanto vou gastar nos próximos 100 horas? 200? 500? Eu não sei. Algumas inspeções, por exemplo, custam muito caro. Se você tiver, por exemplo, vencendo o sebo comando, uma revisão geral de um sebo comando vai para mais de $15.000 cada um. São $45.000 que você vai gastar porque está vencendo e você não sabia. Então, tem que fazer uma avaliação pré-compra para saber o que é que você está comprando e o que é que você está recebendo. Isso é muito importante. Para que você não caia naquela velha história que muita foi enganado. Você não foi enganado, você se deixou enganar. E o dia que você for vender, vai acontecer a mesma coisa. Eu me lembro de um caso particular, sobre o caso de aeronaves de valores negativos. Mas como? O valor negativo? A aeronave vale menos $100.000. Mas como assim? O cara chegou, trouxe a aeronave, nós fomos fazendo uma verificação geral. Olha, a aeronave, para se tornar aeronavegável, você vai gastar $700.000. Pô, legal. E quanto ela vai valer? 600. Pronto. Como é que eu vou gastar $700.000 para vendê-la por 600? Entendeu? Isso é loucura. Então, esse é um grande problema que nós temos. Manutenção de helicópteros institucionais. Aí é que nós temos um problema. Eu falei no começo para vocês. Essas manutenções tem que ser feito, tem que se rever a atitude de todas as polícias do Brasil. Por quê? Como é que elas fazem manutenção? Através de uma licitação.
Se vocês soubessem os tipos de documentos para licitação desses helicópteros, vocês iam ficar assim chocados. Porque o cara quer comer produto de alta qualidade por preço de frango. Não dá. Você nunca vai comer filé mignon com preço de frango. O número de exigências é, no mínimo, absurdo. Esse é um problema seríssimo. E cada polícia faz de um jeito. Você tem 27 estados. Se você pegar os 27 que fazem esse trabalho, é um absurdo. Um muda do outro. Tem, por exemplo, polícias pequenas, com 2 helicópteros, que exigem engenheiro aeronáutico para fazer manutenção, qualquer uma delas. Mas pensando em gente de 50 horas, ele quer um engenheiro aeronáutico, um inspetor qualificado, 2 mecânicos, e quer que você cobre a mão de obra R$300 do homem-hora. Não tem condições. Pior, peça. Quer que você forneça a peça e você só pode colocar 20% acima do preço da peça que você pagou lá nos Estados Unidos, 90 dias depois de pagamento. Mas peraí, eu sou uma empresa de manutenção, eu não sou um banco. Eu não estou aqui para financiar peça para você. Moral da história, essas empresas que aceitam esse tipo de trabalho, é muito complicado. Elas não têm condições nem de aceitar esse trabalho. A não ser que chegue sempre e fale, assim não dá para trabalhar. O ideal seria um órgão nacional, talvez a Força Nacional, sei lá, fazer um trabalho nesse sentido, de fazer um padrão de licitação. Porque para baixar o preço também. Porque não dá, não tem como você colocar um preço. É quase impossível, infelizmente. Homem-hora. Vocês perceberam que eu falei para vocês. Qual é a grande dificuldade das empresas hoje? É colocar um valor de homem-hora. Você tem custos enormes no CPM. Tem custo na formação do mecânico. Você tem custo na aquisição de ferramentas especiais, totalmente diferenciado de uma aeronave. Como é que você explica isso para o cliente? Chega para ele e fala, olha, não dá para trabalhar por esse preço, não tem como. É um trabalho muito grande, é um trabalho institucional. Eu não sei, conversando com vocês, o que nós podemos fazer para passar isso para o cliente e explicar para ele. Você quer um serviço de qualidade? Sim, então nós temos que cobrar um preço execuível, tanto para você quanto para mim. Tá ok, pessoal? Eu acho que agora são 18h43, acabou a apresentação e eu vou agora para passar para vocês discutirem o assunto aí. Estou aqui à disposição de vocês. Tá? Eu vou parar de compartilhar a tela, ok? E vou aparecer. Oi, Sterck, obrigado aí pela sua apresentação. Você ressaltou bem vários aspectos interessantes da manutenção de helicópteros. Aqueles que não tiveram oportunidade de trabalhar com a aviação de asa rotativa, o Sterck fez uma passagem baixa aí, bastante elucidativa do pesadelo que é aqueles que labutam nessa aviação. Como eu trabalhei com isso aí 20 e poucos anos, o Sterck há muito mais tempo do que eu. Até vou abrir um parênteses aqui, Sterck. O Greg falou que você é um dos caras mais competentes com quem ele já trabalhou na vida dele, tá? E o Greg Johnson foi o representante da Bell durante muitos anos e é um amigo pessoal, a pessoa de um conhecimento absurdo, não só de helicópteros, como geral, cultura geral. E eu tive com o Sterck semana passada, o Sterck mandou um abraço para o Greg, e o Greg devolveu dizendo que realmente é uma das pessoas que ele tem conhecimento de maior competência na área de manutenção aeronáutica, tá? Obrigado. Nada, que isso. E são peculiaridades, Sterck, que realmente só quem trabalha, né, nessa manutenção ele consegue entender. Uma aeronave, eu gosto de helicópteros desde sempre e um dos livros que eu comprei sobre helicópteros de combate e tudo mais, no prefácio do livro, o autor diz que o helicóptero é uma máquina maravilhosa para ficar parada, né? Quando ela começa a voar, começa a dar problema para tudo que é lado. Então, é realmente uma manutenção bastante peculiar e que tem suas dificuldades, né? Eu acho que você ressaltou aí
dentre os pontos que você ressaltou, eu só queria acrescentar uma coisa, que era na minha época de gestão de manutenção de helicópteros, era uma dor de cabeça bastante grande também, que você comentou por alto, mas eu queria focar um pouquinho mais nisso. É a gestão de componentes, né? Helicóptero, ao contrário do avião, o avião tem uma estrutura que consome muito tempo. E a gestão da manutenção do helicóptero, ela consome grande parte do tempo na gestão de componentes. Porque como você trabalha com vibração, aeronave, componentes girando e tudo mais, os tempos de substituição e de revisão são menores e você acaba tendo grandes componentes em maior quantidade do que na aviação de asa fixa e que você precisa ter giro desses componentes, senão seu helicóptero fica no chão durante muito tempo. Então, o giro de material reparável em helicóptero, ele é bastante importante para que você tenha uma disponibilidade adequada à sua operação, né? Então, dentro disso que o Sterck falou, estou me permitindo aqui fazer uma revisão, né? Ferramental, por exemplo, e peças e componentes já existem. Por exemplo, ele citou o caso aí dos helicópteros 225M, né? Que foi a última aquisição das Forças Armadas. São helicópteros de grande porte, derivados do Super Puma, mas com maior capacidade de carga e de helicópteros maiores, etc. Foi adquirido num contrato inicialmente para 50 aeronaves, teriam 16 aeronaves para cada força e 2 VIP, né, para o atendimento à presidência da República, e acabou sendo reduzido na época do governo Dilma, falta de dinheiro e tudo mais, para 36 aeronaves, 12 para cada força e 2 aeronaves VIP para atendimento ao presidente. E desde o início esse projeto foi concebido como um projeto conjunto, né? Foi o primeiro projeto conjunto das 3 Forças Armadas. E a gente aprendeu muito com isso, né? Eu tive no primeiro grupo de acompanhamento e controle na França e a gente desenvolveu todo o trabalho de suporte logístico desses helicópteros. E o Sterck comentou uma coisa que hoje está acontecendo no Parque São Paulo, lá na Fundação da Manta Aérea, a gente conseguiu conversar lá com o Zanin, que foi DT do Parque São Paulo, e ele disse que está funcionando. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava lá no início, né, em 2010, trabalhando nisso, e ver que agora, 10 anos depois, a coisa está funcionando assim. Você tem as 3 forças compartilhando giro, compartilhando peça, compartilhando ferramenta e compartilhando o local de manutenção com pessoas das 3 forças trabalhando, né? Você tem engenheiros das 3 forças para decidir toda a parte de gestão, mecânicos das 3 forças trabalhando, e você padronizou a manutenção nas 3 forças e nos esquadrões, né, que são quem faz a manutenção de linha de segundo nível, né, remoção, instalação de componentes, etc. Então, quer dizer, é possível fazer isso, né? Talvez uma das soluções para isso que o Sterck falou seja essa posse compartilhada de material de giro, de ferramentas e até do conhecimento, da gestão do processo, porque uma das coisas que o Sterck comentou e que eu vivi isso também, existem muitas diretivas de aeronavegabilidade que são emitidas pelos fabricantes como recomendadas. O francês tem muito essa característica. Então ele coloca para você, olha, eu vou substituir, por exemplo, o rodízio da porta corrediça do esquilo, tá, por um melhor, que dura mais, tal e tudo mais. Você não precisa substituir, é recomendado. Só que um ano depois ele para de produzir aquela anterior. Então, quer dizer, era recomendado, mas se você precisar trocar, você não tem mais. Então, você acaba tendo que colocar essa diretriz de aeronavegabilidade. Quando você tem uma engenharia única e com experiência, que foi outra coisa que o Sterck colocou, que já sofreu isso anteriormente, aí consegue analisar isso com mais critério, você pode não aplicar mandatoriamente, como seria o caso de você fazer num boletim obrigatório, né? Mas você vai colocar aquilo na sua previsão, porque você sabe que um dia aquele item vai parar de ser fabricado e você vai ter um problema de manutenção lá na frente. Ou seja, essa experiência compartilhada ela é muito importante e realmente, eu estive conversando com o Sterck lá durante a fundação da Manta Air, é uma coisa que a gente via entre as forças, né? A gente já sentia que poderia ser feito, está vendo que pode agora com os helicópteros 225M, e poderia ser fomentada, né? Eu acho que isso é uma das coisas que, de repente, a feira pode levantar, colocar esse problema em pauta, porque não só no meio civil, que
que com certeza enfrenta esse problema, porque as frotas são bem menores, né? E no pessoal das forças auxiliares, mas incluir, inclusive, a Força Aérea, as Forças Armadas nesse assunto. Porque, por exemplo, uma base aérea de Santa Maria, que faz hoje manutenção no Black Hawk, fazia manutenção no H1H, não pode dar apoio regionalmente com alguns serviços de manutenção de forças auxiliares ou até de aeronaves civis, né? Eu acho que a gente pode tentar fomentar esse tipo de discussão em que a comunidade de aviação de asa rotativa como um todo, seja militar, forças auxiliares e civis, que tem helicópteros muito similares, né? A Airbus Helicóptero, a antiga Eurocopter, a antiga Aerospatiale, ela tem uma presença muito forte aqui no Brasil por causa da Elibras, né? Que é uma empresa nacional. E, então, existe uma comunalidade muito grande entre as aeronaves que voam tanto nas forças auxiliares quanto na aviação civil, né? E nas Forças Armadas. Então, isso pode haver uma sinergia entre esses três atores, né? E se conseguir compartilhamento de ferramentas, como ele falou, é um investimento altíssimo, investimento de ferramentas, compartilhamento de publicações técnicas, até de gestão a nível de engenharia, né? Até de gestão de frota, uma efetividade maior. Eu acho que foi isso basicamente que eu anotei aqui e queria compartilhar dentro da exposição do STEC. Tá? Agora passo aí a palavra para o outro. Carneiro, então você falou uma coisa interessante, é exatamente isso. Vou ressaltar novamente aí do cara. Você pega, por exemplo, um esquilo, que está lá no Acre. Se você pega o programa de manutenção do esquilo, ele tem inspeções diárias, semanais, quinzenais, mensais. Meu Deus, como é que uma empresa vai lá no Acre da manutenção? Não tem como. Então, as polícias têm que se reunir, montar o seu próprio esquema de manutenção. Manutenções simples, de 100 horas, 150 horas, 200 horas, se for o caso. E usar apenas as oficinas para manutenções maiores. Porque sai muito caro para elas. A única força que eu conheço aqui no Brasil que tem alguma manutenção adequada é a Polícia Militar de São Paulo. Ela tem mecânicos dela, ela faz a manutenção básica dela, só leva para a Libras para fazer manutenção, mas de um nível maior. Mas o problema todo é exatamente isso. É fazer isso de maneira nacional. Isso é muito importante. Está aberto para os outros, por favor. Desculpa, só um comentário, Décio, só um comentáriozinho antes aqui. Eu não sei se você já conheceu, o professor Tiago de Carvalho está aqui conosco aqui. Ele é o responsável lá pelo Senai de Santa Catarina, que é uma das referências hoje em formação de mecânicos de manutenção aeronáutica, tá? Recentemente recebeu aí o credenciamento de empresa estratégica de defesa pelo MD, e ele que está oferecendo aquele projeto da competição de mecânicos lá na feira. Tá? Tá. Boa noite, senhores. Tudo bom? Tudo bom, Sterk? Satisfação conhecê-lo. Tudo bem. Legal. Obrigado também. Não, eu queria perguntar para o Sterk. O Sterk mencionou que nós temos, vamos dizer, uma boa estrutura de suporte de manutenção em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH e etc., né? Eu perguntaria o seguinte, um dos maiores centros de manutenção que nós temos no Brasil é Goiânia. E Goiânia, nós temos pouca coisa ou nada de suporte de manutenção para helicóptero, Sterk? Pouca coisa. Só tem uma pequena empresa lá que faz manutenção a um nível bem baixo lá, infelizmente. Puxa vida. Está precisando um pouco mais. Tá. Uma outra coisa que eu gostaria Eu acho que a solução... A solução, viu, Décio? A solução seria, para internalizar a manutenção aeronáutica de helicóptero no Brasil, seria a gente pegar o apoio da ANAC. Eu acredito que se houver um trabalho da ANAC, em razão disso, uma facilitação para o mecânico aeronáutico, porque o mecânico aeronáutico independente, ele só pode fazer inspeção de 50 horas. Dá a ele uma oportunidade para aumentar esse limite de 100 horas, 150 horas, para poder realizar manutenção em campo, manutenção de linha. Isso está previsto na legislação.
É só a ANAC trabalhar, porque a necessidade é muito grande. Quem é que vai, no Mato Grosso vai comprar um helicóptero se não tem manutenção lá? Como é que eu vou fazer? Ele também não tem como contratar uma empresa para sair de São Paulo, Rio, Minas Gerais, para ir lá dar manutenção. O preço vai se tornar proibitivo. Então, eu acho que aí tem que envolver a ANAC. Pois não, Dani? Está sem áudio, Daniel. Daniel, está sem áudio. Está sem áudio. Eu acho que você está com o mesmo problema que eu estava. Você abre o microfone, mas o som não sai. Eu tive que sair e entrar de novo. É isso aí, sai e entra. Vou aproveitar, então, Esther, que vou colocar... Bom, duas coisas. Eu acho que aí, indiscutivelmente, o papel da Manta Aérea vai ser muito importante, porque eu só gostaria de lembrar aqui o seguinte, o SINDAG, que é realmente uma das instituições mais bem organizadas que eu conheço, e etc., ele conseguiu com que as aeronaves da aviação agrícola fizessem a sua manutenção no campo, né? Ali aonde manutenção em cima da terra, como diz o outro, né? Eles conseguiram isso, essa manutenção remota e etc. Isso foi um trabalho do SINDAG, só para ficar o registro. Mas eu gostaria aí de concluir, só para dar o retorno do Daniel, só de concluir o seguinte, hoje lá no PAMA, e eu acho que vai depender muito de nós vendermos essa ideia, hoje lá no PAMA, o Coronel Nishio, sem dúvida nenhuma, apoiou integralmente o papel, o possível papel, vamos dizer, de uma unidade militar, primeiro, se somar a outras unidades, como forças auxiliares, enfim, compartilhar, né? E a outra, ele me pareceu entusiasmado, né? Como um homem de manutenção, etc., me pareceu entusiasmado com essa ideia de uma unidade militar prestar serviço para aeronaves civis. Eu disse, bom, por que não? Né? Se eu tenho, vamos dizer, já ferramental e equipe qualificada atendendo um determinado modelo, enfim, eu estou aqui com o pessoal para um determinado escopo de trabalho, o que tiver aí, né, a gente pode entrar nesse suporte de atendimento e, vamos dizer, otimizar os seus mecânicos, o seu ferramental, e etc., prestando serviço, né? Então, eu acho que é muito aí, Antônio, uma questão de nós vendermos bem a ideia, né? Em princípio, fechar. Imagina, né? Unidade militar vem aqui, está entrando civil aqui, né? Não somos vendedor de serviço, tá? Mas por aquilo que o Coronel Nishio reclamou hoje de falta de recurso, eu acho que é muito bem-vindo. Qualquer tipo de receita que ele consiga melhorar lá, o cara está vendendo espaço para gravação de clipe de artista, etc. Eu acho que vender serviço de manutenção não está nada descabido. Está contigo, Dani. Daniel, você. Daniel. Oi, consegue ouvir agora? Agora 5-5. Que coisa. Mas está bem na linha do que o Sterck e o Antônio falaram. Eu me lembro claramente que nos Estados Unidos, principalmente, na Europa um pouco menos, tem essa figura do airman, né? Que é uma pessoa com CNPJ próprio, né? Sim. E ele tem uma autorização bastante extensa aí de realização de serviços.
E junto a isso, aquele ônibus lá da Maga Aviation, que certamente todos vocês conhecem, né? Sim. Esse tipo de conceito eu acho muito legal, cara. Pega as ferramentas que precisa, pega pessoas que tenham habilitação, autorização pela ANAC para fazer serviços mais complexos. Tem que ter um contrato? Faz um contrato de um serviço, faz um contrato de um dia com aquela pessoa, né? Tem um vínculo empregatício de um dia. E aí você disponibiliza essa pessoa para rodar o Brasil, fazer um pool. As últimas 2 vezes que eu fiz manutenção na minha aeronave, é uma pessoa que era lá da Escola Aero, mas que é independente agora. E ele tem carteira da ANAC, ele pode fazer o serviço, ele vem, faz o serviço e vai embora. Ele vem com o carro dele, abre o porta-mala, tem tudo que precisa lá na vanzinha dele. Ou seja, eu acho que esse conceito é muito bom e facilita. E o segundo ponto que eu acho muito importante, que foi citado também, é esse de compartilhamento, né? Eu vejo companhias aéreas ou não tendo, ou gastando muito em equipamentos caríssimos que vão ser usados a cada inspeção de 12 anos, por exemplo, a cada 12 mil horas, sei lá o quê. E assim, por quê? Por quê? Vamos ter um pouco mais de humildade, né? E compartilhar essas ferramentas, ou não quer compartilhar, você quer comprar, você quer ter a segurança de que ela é sua, vende o serviço, informa a comunidade de que aquela ferramenta está disponível e aluga o serviço, né? Aluga a ferramenta, vende o serviço, mas evita de que outras companhias elas tenham que gastar tanto. Eu vou dar só um exemplo muito rápido, né? Muitos anos atrás, a gente queria vender aqui em São Carlos, vender serviço de manutenção de reparo de radome para Gol. E assim, o presidente da empresa, né, o Bolonha, na época, ele falou, não, de jeito nenhum. Mas olha, foi um suadouro desgraçado para mostrar para o Bolonha que a Gol ia fazer reparo de radome de qualquer jeito, com a gente ou sem a gente. Então, se ela vai fazer de qualquer jeito, que seja a gente vendendo o serviço, ora bolas. Né? Enfim, ele acabou entendendo e aceitou. Aí até que aconteceu um negócio curiosíssimo junto à ANAC, né? Você tinha que certificar o avião. Você não podia certificar reparo de radome. Então a gente, né, a TAM RO São Carlos, ela se certificou para fazer manutenção de Boeing 737, mas apenas o radome. Foi absurdo, pô. Ah, pelo amor de Deus, serviço especializado, meu Deus. Isso aí é loucura. Concordo, padrão H. Mas, enfim, naquele momento... Meu Deus do céu. Mas naquele momento não teve que ir por esse lado. Mas funcionou. A gente fez vários radomes para Gol até o dia que ela pagou um pouco mais e levou o nosso mecânico para Belo Horizonte. Levou 2 para lá. Mas eu acho que é isso. Eu acho que compartilhamento é um negócio que deve ser assim incitado. Eu acho muito legal. E tanto de componentes quanto de equipamento, de máquinas para reparo, né? Eu acho que realmente é um caminho muito legal. E esse conceito de Airman, que não é novo, não estou falando nada de novidade, mas... Não, é um conceito antigo. Que eu acho que realmente tem para esse caso de helicópteros, parece que é um negócio muito legal. Tá, esses são os pontos que eu queria colocar. Excelente. Se você me permite aí, em cima disso que o Daniel falou, 2 coisas. Primeiro, lá no escopo lá da manutenção da experimental, a gente está estudando uma IS, né, que é a AC do FAA, que fala do Repairman, que é um cara que foi criado que foi criado pelo FAA para ser um cara especializado em aeronaves experimentais e poder fazer essa manutenção de aeronaves que são muito diferentes entre si, né? Às vezes modelo único, né? Então ele tem uma formação geral, tal, ou seja, já existe essa linha de raciocínio em outras áreas também, né? E outra coisa que eu me lembrei agora é o seguinte: existe uma característica na manutenção de helicópteros
que evoluiu para a aviação também, depois do MSG-3 na década de 80, isso foi mais ou menos disseminado, mas para helicóptero ele tem uma característica muito forte, que é a de uma manutenção de primeiro e segundo nível bastante extensa, ao ponto de você ter aeronaves como o Black Hawk, por exemplo, que não tem terceiro nível, só tem terceiro nível de componente. A estrutura dele não tem terceiro nível, ele fecha o ciclo dele todo no segundo nível. Então, o que eu estou querendo dizer? O primeiro nível, a gente chama no militar, é a manutenção de linha, é o pré-voo, pós-voo, abastecimento, troca de fluidos, aquilo que é feito praticamente na linha de voo, né, vamos dizer assim. O segundo nível é o intermediário. Então, essas inspeções que o Sterck está falando, 50, 100, 150, até 500 horas normalmente, 600, dependendo das aeronaves, quer dizer, é um ciclo mais ou menos nesse padrão. São inspeções em que você, às vezes, tem substituição de componente, você encaixa ali um cartão de corrosão, você abre painéis de inspeção, tal, e etc. E até onde eu estou entendendo, eu não conheço tanto a legislação da ANAC a esse respeito como o Sterck conhece, mas até onde eu estou entendendo, existe uma restrição em que os mecânicos façam esse tipo de manutenção. Se você 50 horas. O limite é 50 horas apenas. Esse é o problema. Se você conseguir que o mecânico de manutenção, e eles têm capacidade, se o cara for formado, ele tem capacidade de fazer, se você conseguir que ele consiga completar o ciclo de manutenção de segundo nível, 90% da manutenção do helicóptero está coberta. Sim. Raríssimas exceções que você vai ter que recolher uma estrutura para um fabricante para fazer um reparo de maior monta e tal. Você detectou uma corrosão muito forte, tal, alguma coisa. Mas o serviço mais complexo que esse cara vai fazer no helicóptero é remover e instalar um componente. Que não é você tendo as ferramentas, e se elas forem compartilhadas muito... Vou dar um exemplo. Aqui em casa, fazer uma obra aqui em casa. Eu não vou ter uma britadeira, mas eu vou ali na esquina e alugo uma britadeira por 2 dias. O camarada vem aqui, fusa a britadeira, eu devolvo para o cara lá. O cara vai e aluga aquela britadeira para outro. Por que a gente não pode ter, assim como no mesmo projeto, no EC225M das Forças Armadas, nós hoje temos, eu comentei lá com o Sterck, o Décio também estava lá, o Jesus, existe um local chamado Bralog, que é um centro logístico que fica ali em Atibaia, que é da Elibras e da Airbus Helicopter, né, gerenciado por eles, em que todos ferramentas especiais de uso comum, que são movimentadas para um lado e para o outro, todos os componentes de giro, peças, toda a parte de despacho alfandegado, é tudo feito ali. É um centro de manutenção. Porque ali eles estão num hub rodoviário, então rapidamente eles conseguem deslocar para o aeroporto, deslocar para qualquer base no Brasil, as bases estão espalhadas aí em todas as regiões do Brasil, e conseguem atender isso com rapidez, é componente de troca, né? Então, por exemplo, se um cara tem uma formação nesse nível, para essa aeronave que está lá no Acre, por exemplo, isolada, que é um esquilo, se você precisar substituir uma transmissão, venceu a transmissão, ou venceu um módulo da transmissão, que às vezes muitos desses componentes são modulares, ou venceu um módulo de motor, você pega esse módulo, bota dentro de um container, junto com as ferramentas, e é possível, eu vou dizer aos senhores, eu já fiz uma viagem, com eu mais 2 sargentos, nós fomos para o Paraguai desmontar um esquilo da Marinha, da Armada Paraguaia, para trazer para o Brasil para fazer manutenção. Nós passamos uma semana lá, eu levei na minha bagagem pessoal todas as ferramentas de manutenção necessárias, nas nossas bagagens pessoais, as ferramentas de manutenção necessárias para chegar lá e desmontar o helicóptero do cara todo. Entendeu? Então, é possível você transportar isso, e aí você transporta, o cara vai, remove aquilo tudo, depois devolve. Se você tiver um centro logístico que faça essa gestão, e um mecânico com a capacidade de atender este ciclo básico de manutenção, até 500, 600 horas, autorizado pela ANAC, formado e aí a gente vai ter que trabalhar na formação desse cara também, porque é uma formação realmente que exige características muito, muito peculiares da manutenção de helicóptero. Eu acho que é possível fazer. A minha sugestão, Esther, que eu tive pensando aqui, de tudo que estou falando, é a gente pegar um piloto. Vou dar exemplo, o Esquilo. O Esquilo é uma aeronave que tem no Brasil inteiro, a Elibras é aqui no Brasil. A Elibras vai ficar muito feliz de ter manutenção em vários pontos, porque é mais helicóptero que ela vai vender. Sim. Como você falou, o agronegócio, existe um potencial muito grande de você ter helicóptero. É exatamente isso. Você não precisa ter uma pista. É por isso que eu perguntei
Eu só queria colocar alguma coisa, Antônio. Eu vou ter que, infelizmente, eu vou ter que entrar numa outra videoconferência aqui para. Estamos discutindo lá na nossa feira. Bom, já é bom que eu compartilho com todos vocês. Estamos discutindo o formato híbrido. E nós temos a feira presencial e ela toda virtual, tá? Então, uma empresa especializada, então vou entrar em reunião com ele agora, amanhã eu continuo com uma outra. Mas, enfim, pelo tudo aquilo que foi colocado, o Antônio citou um ponto muito importantíssimo. Por isso que eu perguntei se Goiânia tinha uma estrutura de suporte de manutenção de helicóptero. Felizmente, o Sterck disse que não, é muito fraco. E eu posso dizer o seguinte, nesse exato momento, eu estou tratando com um amigo meu que tem fazenda lá em Silvanópolis, no Tocantins, e da qual o avião ele tem, na verdade, 8 fazendas no Tocantins. E hoje o avião ideal para ele é um helicóptero. Ele sai de uma fazenda, vai para outra, de uma fazenda, vai para outra, ele já está decolando, inspecionando cerca, pasto, e etc, etc, etc. Então, esse cara hoje é um homem, é um cliente potencial, né, de um helicóptero, de um grande helicóptero, que é o caso dele, do Celso. Porém, a primeira pergunta que ele me fez, bom, Décio, e o suporte, né? E o suporte de manutenção, etc, 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 etc. Bom, não vou entrar nesses detalhes, mas você já pode imaginar que ele é um camarada que recuou exatamente. O problema dele não é dinheiro, o problema dele não é porra nenhuma, o problema dele é manter a operacionalidade sem tirar o helicóptero dele lá do Tocantins, lá de Silvanópolis, lá do lado de Porto Nacional. Mas eu queria só deixar uma mensagem aqui, o pessoal. É o seguinte, muitas das coisas que não estão acontecendo hoje e que para nós, vamos dizer, parece um total despropósito, né? Não estar acontecendo, mas a grande verdade é o seguinte, uma instituição como a Manta Air, na medida em que ela tiver um corpo técnico com o nível que nós temos, e este corpo técnico, né, com todos os argumentos necessários, se sentar com o corpo técnico da ANAC, indiscutivelmente, muita coisa vai sair, muito desses pano preto vão ser derrubados, né? Na medida em que aí é mais ou menos aquilo que nós fizemos quando nós, com a APA, em 1970, chegamos no DAC e dissemos por que não pode, por que o voo instrumento é proibido para monomotor no Brasil. E aí o nosso coronel Rochinha, na época, né, era o chefe da divisão de aerodesporto do DAC, e virou para nós assim com a cara mais santa do mundo, disse, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Ô, sargento, dá uma levantada aí, isso em 1970, nós criamos a APA em março de 1970, isso foi por maio, junho, alguma coisa por aí, de 1970. Aí ele virou para o sargento lá, um fortão, ele disse, procura aí a portaria, né, de proibição de voo instrumento monomotor, ok? Aí o sargento, dali a uns 10, 15 minutos, já veio com a portaria e ela era de 1946. Portanto, um ano depois que tinha sido terminada a guerra, o Ministério da Aeronáutica era em 1941, e em 1946, algum iluminado por alguma razão disse, não, isso é um absurdo, né? Voar no Brasil, instrumento, não tinha nenhum tipo de apoio, de suporte, etc. Papapi, barará, barará. Enfim, era um avião a lenha. Só um minutinho para mim concluir. E aí ele virou e disse, olha, é de 1946. E aí disse, bom,
E o que nós fazemos, coronel? O senhor faz o seguinte, faça uma proposta que nós avaliamos e aprovamos, e depois de 6 meses estava aprovado no Brasil, simplesmente porque a APA levou isso. Fala, Dani, desculpe, eu não te dei a palavra. Oi, está ouvindo? Eu estou 5 por 5. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com essa pergunta. Qual é o nome da Manta Air americana? A Manta Air americana. Eu não sei. Não, eu também não sei. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que algumas... Eu tenho só que pesquisar aqui que eu tenho existe uma associação de manutenção aeronáutica americana. Pois é. Inclusive eles fazem feiras, fazem coisas também. Mas só que realmente não é uma coisa que é conhecida mundialmente. Eu fui saber, quem me passou foi até o Tavares, eu já tinha visto na internet, e eu vi, mas existe sim. O que eu quero dizer é muito simples, né? Eu acho que a gente não precisa inventar nada. A gente pode ver o que outros países têm, né? Como é que outros países abordam essa questão do repairman e propor para a ANAC alguma coisa similar a algo que o FAA já aprovou. Perfeito, Daniel. Perfeito. Nada mais do que isso. Não, tem toda a razão. Vamos investigar isso aí é importante, viu? Essa AC do Repairman, eu tenho ela aqui, eu estou estudando ela para... Aliás, já estudei, já li, já marquei, já fiz alguns comentários. Ela, no FAA, ela é muito voltada para a aviação experimental. É justamente pelo fato de você, primeiro, ter a condição do próprio proprietário fazer a manutenção. Então, ele é um repairman especial, capacitado para aquele serial number, para aquele tail number de aeronave, ou seja, para a aeronave dele. Legal. Né? Legal. E existe o repairman geral, que é o cara que pode fazer, inclusive a inspeção de 100 horas, né, anual, em qualquer aeronave LSA, que é o Light Sport Aircraft. Né? Isso da IAA, Antônio? Não, vamos lá. A FAA é que fez essa AC, né? E... Você quer ver? Só um minutinho. A IAA, ela tem a prerrogativa de capacitar esse cara. A IAA capacita esse sujeito para ele ser repairman para tal LSA. Então, e esse cara ele é um cara que tem conhecimento geral de chapa, de motores, de sistema de combustível, sistema elétrico, tal, e ele pode, inclusive, fazer a revisão de 100 horas, emitir certificado de renovação de certificado de renovabilidade, etc. Ele atua como um MMA, mas generalista. Ele não é um cara específico de um type certificate, alguma coisa assim. Ele é generalista. Pessoal, tem que colocar uma coisa aqui que o Martins deve lembrar bem da legislação brasileira. O Martins deve lembrar disso. O mecânico autônomo, ele pode realizar a inspeção até 50 horas. Contudo, quando ele atua num aeroclube ou quando ele atua numa instituição administrativa, ele pode fazer inspeção até 100 horas. Lembra disso, Martins? Sim, lembro. Então, olha a diferença. Lembrou agora? Olha a diferença. Então, o mecânico, por exemplo, das PMs, pode fazer uma inspeção de 100 horas, por exemplo. Olha, se a PM não pode contratar um mecânico civil, ela que forme um para ela. Resolveria grande parte dos problemas dela. Ou então contrata, se for o caso, uma associação, uma instituição, entendeu? Mas já existe. Ora, se a ANAC deixa fazer inspeção de 100 horas em aeronaves administrativas ou de aeroclubes, por que ela não deixa fazer para outras aeronaves, entendeu? Mas, Sterk, vamos melhorar isso. Em helicóptero tem uma característica que as inspeções são cumulativas. Então, eu me lembro no programa do H1H, por exemplo, eu tinha 25, 50, 100, 150, 300 e 600. Né? Então, por exemplo, quando você chegava numa de 300 horas, você fazia a de 25, a de 50, a de 100, a de 150 e a de 300. Você somava cartões. Quando você chegava na de 600, você fazia todas elas e mais a de 600. Então, quando você pega e restringe o cara a fazer 100 horas, por exemplo,
olha a quantidade de inspeções que você não vai fazer. Porque ele só vai fechar o ciclo com 600. Né? Então, eu acho que em vez de você limitar o cara por quantidade de horas da inspeção, você limita o cara por nível de manutenção. Qual é o nível de manutenção? O cara é mecânico de nível de manutenção de abrir um componente, que é um mecânico diferente, um cara que vai desmontar uma transmissão, por exemplo, fazer a revisão da transmissão, é diferente do cara que vai tirar aquela transmissão do helicóptero e instalar outra. São habilitações diferentes. A capacitação, às vezes, é até a mesma, mas a habilitação é diferente. Então, eu acho que é isso. E talvez aí, nesse ponto, até o Thiago possa ajudar, porque o negócio dele é dar aula, né? É formar essa turma aí. Você dá a capacitação básica, né? E aí você habilita o cara de acordo com o local onde ele vai trabalhar. O que a gente tem que discutir com a ANAC é que talvez você... para avião, a 100 horas, vamos lá, para aviação geral, a 100 horas é anual, é a 100 horas, tal, não sei o quê, está mais ou menos padronizado. Para helicóptero não funciona, porque para helicóptero você tem esse cumulativo. Até para aviação comercial isso é complicado, porque a aviação comercial também é cumulativa. Né? Você tem os cartões cumulativos. O EC225, por exemplo, até onde eu me lembro, o ciclo dele fecha com 16 mil horas. Você vai, praticamente o ciclo de vida dele, metade do ciclo de vida dele, que seriam 30 e poucos mil horas de ciclo de vida total, mas você vai fazendo cartões cumulativos até 16 mil horas. E aí você recomeça novamente. Mas você tem cartão de 5 horas, 10 horas, 20, 25, e vai até 16 mil. Aí como é que você vai fazer? Você tem que limitar pelo nível. Né? Qual é o nível de manutenção que esse cara está capacitado? Esse cara pode instalar e remover um componente? Esse cara pode desmontar um componente, desmodularizar um componente, trocar módulo? Eu acho que é diferente de você pegar esse cara e trabalhar ele com uma aeronave em aviação geral de asa fixa e de helicóptero. Talvez é aquilo que o Zé falou. Eu acho que ninguém chegou lá para a ANAC e perguntou, legal, por que isso aqui é dessa forma? Né? Por que não pode ser assim? Então, a gente está identificando um negócio que talvez seja até fácil de resolver, mas que eu acho que a gente tem que trabalhar essa solução a 10 mãos aí e levar o problema mais ou menos já a ideia do Daniel também é muito boa, viu? A ideia do Daniel de fazer uma oficina itinerante. E não é difícil, é o que eu te falei. Você não precisa nem ter um mecânico, entendeu? Talvez você precisa ter... Aí é o que eu falo, é um nível de habilitação. Você tem um mecânico para fazer, por exemplo, as inspeções de até 100 horas ou até 150, dependendo do nível que você conhece. E depois você tem uma oficina itinerante, porque talvez as ferramentas sejam mais importantes, tá, e tudo mais, que vá o mecânico ou o inspetor e o mecânico do cara faz. A gente fazia muito isso na Força Aérea. Quando eu cheguei em 90, lá no Parque de São Paulo, a gente tinha um motor do H1H, que a gente estava começando a ter os primeiros motores de revisão geral e o parque não tinha capacitação. Aí a gente buscou a capacitação no Exército Americano e a gente passou... O que a gente fazia? Tudo que podia ser feito no esquadrão, a gente, em vez de trazer um motor para o parque, a gente mandava o nosso inspetor para o esquadrão. Aí o cara ia com um monte de ferramenta embaixo do braço, fazia inspeção de parte quente, fazia desmodularização, remoção e instalação de motor, fazia ajuste de FCU. E aí o cara do esquadrão estava aproveitando para ser treinado. Até para identificação de pane, para troubleshooting e tudo mais, quando o cara ia conversar com o meu inspetor lá da oficina, o cara conversava com outra cabeça. Primeiro, porque conhecia o camarada. Segundo, porque conhecia o trabalho que o cara fazia. E terceiro, porque estava capacitado em um nível de manutenção superior àquele que ele precisava fazer. Então, ficava mais fácil para todo mundo. Né? Professor Tiago Carvalho, você pode fazer uma gentileza? Passa para o Carlos Pinheiro os teus dados, a tua escola, para que todos nós tomemos conhecimento através de e-mail. Maravilha. É importante saber o que vocês estão fazendo lá. É Santa Catarina? Estamos em Santa Catarina, Palhoça, que é próximo de Florianópolis, né? Grande Florianópolis. É bom saber isso, porque Florianópolis, por exemplo, não tem oficina de helicóptero, por exemplo. Um exemplo claro. Ele está com a escola lá. É um exemplo claro. Está atendendo a segurança pública. Estamos atendendo Ceará, atendemos o Mato Grosso, seu pai, né? Estamos atendendo a segurança pública no geral aí.
A respeito das manutenções, até 100 horas, os órgãos de segurança pública têm solicitado aquela autorização especial, por exemplo, no esquilo, as inspeções de até 150 horas, muito embora o mecânico dela não possa fazer por conta do RBAC 43, eles têm pedido essa autorização especial porque entendem que a manutenção é do mesmo nível de complexidade de uma de 100 horas. Então, muitos estados, muitos órgãos da segurança pública têm obtido essa autorização. Inclusive, o Mato Grosso, por exemplo, recentemente fez todos os treinamentos dentro do Senai, das máquinas, qualificação tipo célula, documentação técnica, de manutenção. Toda a parte de ensino foi no Senai e a partir daí eles deram entrada, protocolaram o pedido para fazer essa manutenção. Inclusive, tem também a previsão legal lá no STEI, que você pode pedir, enquanto você é OM, fazer manutenção fora de sede. Já tem a previsão legal de uma oficina fazer a manutenção e até o cliente fazer essa inspeção, essa manutenção. Depois a gente troca os e-mails. Perfeito. Steck, eu cheguei a conversar com o Thiago, porque a gente conversou um pouco. Ele participou lá da última conferência, sobre formação de mão de obra. Depois ele entrou em contato comigo, a gente conversou bastante. E ele propôs um negócio que eu achei genial. Eu conversei com o Décio, não sei se conversei com todos vocês, eu acho que eu cheguei até a colocar lá no grupo, de fazer uma competição de mecânicos lá durante a feira, essa associação americana que faz manutenção, depois eu vou pegar o link e vou passar para vocês. Eles têm, nas feiras que eles fazem, eles têm esse tipo de competição. E eu conversei com o Thiago de colocar o Senai Santa Catarina, que é a referência do Senai nesse tipo de formação, de manutenção mecânica, de manutenção aeronáutica, como parceiro da Mantaer, entendeu? É uma instituição parceira. Então, depois com calma, agora a gente está estruturando a associação, agora que ela foi fundada, e a gente fazer uma proposta mais consubstanciada para ver se a gente faz essa parceria aí com o Senai de Santa Catarina. Eu acho que para a gente vai ser muito bom e para os nossos associados, para ter uma referência lá no Senai. Ok? Maravilha. Pessoal, vai dar 1h30 de reunião. Vamos descansar. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Que eu estou vendo aí, Márcia, o Mário Sérgio, a Cátia, João Pedro, Martins. Não, escondido aí, pessoal. Oi, com licença. Oda. Vai não. Meu nome é João Pedro, eu perdi um começo da apresentação, mas eu queria perguntar se os senhores que têm mais experiência do que eu, obviamente, porque sou graduando de manutenção de aeronaves, e eu queria alguma dica de onde eu posso começar a ter um estudo por fora da faculdade na manutenção de asa rotativa, porque o grande foco da faculdade, sendo bem sincero, são aviões. E eu queria uma dica. Ô, João Pedro, você queria o quê? Eu não cheguei a entender bem. Steck, é uma dica de onde ele pode se aprofundar nessa parte de manutenção de asa rotativa, porque eu estou entendendo que ele está fazendo graduação de nível superior nessa área de manutenção aeronáutica, mas o foco da faculdade é asa fixa, Então, ele está querendo saber onde é que pode pegar mais experiência nessa área de asa rotativa. João Pedro, você conhece os manuais técnicos do FAA americano? A gente tem um certo acesso na faculdade com esses manuais, mas eu ainda não peguei nada. Estou terminando o primeiro semestre. Ótimo. Então, João Pedro, entra nos manuais que são oferecidos pelo FAA americano, que lá você vai encontrar muita coisa boa no início. E depois, por caso, a gente te orienta de outra maneira. Esses manuais são muito bem feitos lá. João Pedro, no chat, estou colocando o link para você, direcionando para o site da FAA. Os materiais são gratuitos. Você pode estar baixando, vai na parte de Aircraft. Tem diversos manuais, todos eles gratuitos, inclusive excelentes manuais para asa rotativa. Muito bom. Tá no chat aí o link para você fazer o download do material.
Tá vendo? Muito Todo obrigado, mundo me ajudou. Thiago. Queria fazer só mais uma pergunta para o João Pedro. João Pedro, você está fazendo faculdade aonde? Desculpe. No Instituto Federal de São Carlos. Dizem que é muito bom. Tá. Tem, um dos nossos diretores é daí, o Cigonha. Ele que apresentou para mim a oportunidade Daniel. do curso. Daniel também. E, rapaz, eu vou te dar uma dica que aconteceu comigo e o problema todo é o seguinte, cara, depois que você é mordido pelo aerococcus rotativo, é complicado, porque é uma cachaça do caramba. E eu desde o meu terceiro período da faculdade, eu busquei estágio, tá? E eu fiz estágio primeiro na Motortec, depois Varig, tal, depois comecei a descambar para essa parte de aviação de asa rotativa. Procura aí, rapaz, nem que seja em oficina que trabalhe com isso, alguma coisa. Essa região de São Paulo, interior de São Paulo, talvez o STEC possa te ajudar melhor aí, aonde você pode, de repente, buscar um estágio. Aproveita que você está novo, que não tem problema acordar às 3 da manhã, como eu acordava para ir para o estágio, depois para a faculdade, voltar para casa meia-noite, porque o corpo ainda está aguentando isso. E aproveita isso, cara. Nada melhor do que você estar junto do equipamento para aprender, até para te motivar a buscar o conhecimento. Tá? Livro é importante, mas a prática ela te ajuda a motivar a busca do conhecimento. Tá? O João Pedro está lá em São Carlos, né, João Pedro? Isso. Você pode conseguir alguma coisa lá na FATEC também, viu? A de São Bernardo do Campo, São José dos Campos, eu não lembro direito. Sei que tem a FATEC. A FATEC de São Carlos. Ah, certo. Tem curso de mecânico de manutenção. Procura lá o Gasparini, que também é diretor da Mantaé. O professor Gasparini, eu acho que ele é meu professor, inclusive, então. Então fala com ele. Já pronto, acabou. O Gasparini está na Mantaé. Pronto. Não é FATEC, é o IFISP. Sterk, não é a FATEC, é o IFISP. É o Instituto Federal, que é onde o rapaz está. Aqui em São Carlos tem o IFISP, que tem esse curso de manutenção. Teve durante um tempo, eu não sei se tem agora, o Senai chegou a ter várias turmas de manutenção de aeronaves. Depois tem mais uma outra universidade particular, a Unicep, que também tinha, não sei se ainda tem, curso de tecnólogo de manutenção de aeronaves, aqui em São Carlos. Eu não sei como é que está isso hoje. O IFISP eu sei que continua. O Senai e a Unicep eu não sei. O Senai foi descontinuado, só em Santa Catarina e em Goiás hoje, quanto à aviação. Manutenção de aeronave. Caramba! Olha lá. Tá bom, pessoal. Mais alguma coisa para gente? Martins, queria falar mais alguma coisa? Deixa eu só... É Mário Takais que está falando aqui. Boa noite a todos. Fiquei quietinho aqui, só apreciando e admirando todo o conhecimento dos senhores. Eu sou engenheiro na Embraer e gosto muito do assunto manutenção. Fiquei aqui quietinho porque eu, de fato, o meu conhecimento todo é de asa fixa, né? Mas eu sempre tive uma admiração muito grande pela asa rotativa. Então, eu resolvi, depois que eu recebi o convite aqui através de um amigo, né? Me inscrevi aqui e resolvi assistir aquela palestra dos senhores, né? Para tentar aprender um pouquinho sobre esse mundo que é o de asa rotativa, que é muito diferente e, de fato, pelo que eu vi aqui hoje à noite, é muito diferente do mundo da asa fixa, né? Então, eu só queria também deixar os parabéns a vocês aí pelo trabalho, assim, e é sempre bom ver que tem sempre pessoas também passando conhecimento para todo mundo, que se preocupa com a aviação de modo geral. É muito bacana isso. E eu gostaria também de aproveitar para me apresentar para vocês. Meu nome é Kátia Veiga. Eu não estou na área de manutenção diretamente, mas eu trabalho numa empresa que presta assessoria aduaneira.
Eu vi o Sterck falando aí de uma das dificuldades que o pessoal da manutenção tem, que é, muitas vezes, manter as peças aí, né, ter as peças, né, para uso, e ele falou muito da demora. Então, não só essa situação de pandemia, que abalou bastante, né, a situação do espaço aéreo, a disponibilidade, o custo que isso também está gerando e tudo mais, mas principalmente a falta de conhecimento de como lidar com as autoridades aduaneiras. Então, não só lidar com os órgãos oficiais como a ANAC, que regulamenta, né, a aviação civil e tudo mais, mas ter o conhecimento do lado aduaneiro, porque muitas vezes é a falta deste conhecimento que os documentos errados ou não apresenta todos os documentos necessários, e isso causa atrasos gigantes. E uma aeronave que custa 11 mil reais por dia no chão parado, pode parar, né? Tem que ser muito ágil o processo, né? Então, boa sorte para vocês. É um trabalho hercúleo, mas eu vou falar para vocês que eu vi acontecer no aeroporto de Viracopos uma mudança muito grande, e hoje é, assim, notória a performance entre Guarulhos e Campinas, e isso foi resultado de um trabalho que a Mantair está fazendo. Uma associação de pessoas e de todos os órgãos, então, chamar a ANAC para conversa, modernizar a legislação, a capacitação das pessoas para poder realizar o trabalho. Então, é esse trabalho conjunto que realmente faz com que a performance melhore. Então, para vocês, muito obrigado por todo o conhecimento aí que vocês compartilharam. Muito obrigado também, cara, pelo amor de Deus. É muito interessante o que vocês estão propondo. Boa sorte. Obrigado. Espero te encontrar nas próximas reuniões, mestre. Sim. Eu sou a Márcia Yamamoto e trabalhamos juntas, eu e Kátia. A gente é da Giant Cargo e a gente vai estar lá na feira com o stand também. Que bom. Aproveito para convidar vocês já para passar no nosso stand, né? Que vai ser, agora a feira mudou para dezembro, e a gente veio aqui participar dessa reunião aqui, a convite do Décio, e assim, participaremos das próximas também, viu? Excelente. Muito excelente, Márcia e Kátia, eu queria só, vocês já estão na feira, muito provavelmente vai ser oferecido pelo Décio a participação de vocês, a sociedade, né? Pelo menos a primeira anuidade da sociedade da Mantair. Então, vocês vão estar junto com a gente. Com certeza, vocês vão poder contribuir com um dos temas que a gente tem discutido bastante, que é justamente esse tema dessa dependência de despacho aduaneiro, exportação temporária, retorno e etc., que são processos que são complexos e que realmente demandam um conhecimento bastante específico, né? A gente, na Força Aérea, também enfrenta isso, apesar da gente ter lá a linha verde. A gente tem pessoas especializadas nessa área que fazem esse trabalho para a gente na Força Aérea. E eu já tive contato com elas e realmente é um conhecimento muito especializado e que eu tenho certeza que a gente tem oportunidade de melhoria junto à Receita Federal, junto à ANAC e as autoridades que fazem a regulamentação dessa área. Mas a gente vai precisar, com certeza, do conhecimento de pessoas como vocês aí, junto à Mantair, para nos dar suporte nas propostas de soluções que a gente vai levar para essas autoridades, tá? Legal, obrigada. Kátia e Márcia, vocês atuam basicamente em Viracopos? Não, a gente tem escritórios em Viracopos, temos escritórios em Guarulhos, em Santos também, né, para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também, ótimo, excelente. Também. E o nosso foco principal são clientes aeronáutico, né? De aeronáutica. Sim. Que bom. É bom saber isso. Então, a gente tem bastante know-how dessa parte. Qual o nome da empresa? É Giant Cargo. Giant Cargo, ok. Vou até anotar aqui. Obrigado, pessoal.
Boa noite para todos, hein? Boa noite. Muito obrigado Martins, pela participação. Martins, acho que foi o único que não falou nada até agora. Você queria falar o quê, Martins? Pode falar, Pedro. É o seguinte, o tempo já avançou bastante aí, né? Mas eu só queria lembrar uma coisinha, Campos. Tem uma IS, né? Eu não me recordo do número dessa IS, que ela define bem essa questão de manutenção de linha, né? E que ali você já tem um nível de manutenção ali, né? Que é diferente desse raciocínio aí que você passou da Força Aérea, nível 1, nível 2, né? E assim, porque essa manutenção de linha, inclusive, por exemplo, uma troca de motor, né? Ela pode ser considerada uma manutenção de linha, né? Que assim isso também foi uma inovação aí na legislação, né? Eu não sei quantos anos que tem isso, talvez uns 3 anos. Eu não lembro quando que saiu essa IS, assim, explicando bem, né? Esse conceito de manutenção de linha, manutenção de base, né? E para separar. E eu acho que dentro dessa IS a gente pode trabalhar essa questão do homem de manutenção. Por quê? Porque, e aí entra uma série de outras coisas, compartilhamento de ferramentas e outras coisas mais, justamente para fomentar essa aviação de asas rotativas, né? Porque na última década que eu trabalhei com o Sterk nessa parte de asas rotativas, realmente é um problema muito sério essa falta, né? Quer dizer, empresários, empresas, pessoas que poderiam investir no helicóptero, né, gerar emprego, gerar renda, gerar manutenção, e o cara não faz justamente por essa insegurança, essa falta de manutenção, né? Então, eu lembro de caso, o cara trazer um helicóptero lá de Recife para vir fazer manutenção aqui em São Paulo, quer dizer... São Paulo, rapaz, como é que... Né? E assim, isso é mais comum... Gente que trouxe helicóptero de Natal para fazer manutenção em São Paulo. É um absurdo, cara. Então, assim, dá para a Mantaer trabalhar muito bem nisso aí. Eu acho que tem várias abordagens que a gente tem que fazer e usar a associação para, né, vamos dizer assim, facilitar isso através de uma legislação, né? E assim, e os próprios associados, que as oficinas entendam isso, que isso não vai tirar mercado da oficina, que não vai, muito pelo contrário, porque isso vai gerar o quê? Mais venda de peça, mais, né? Sempre assim, alguém vai conseguir também, né? Às vezes é aquele receio, né? Puxa, vai abrir as pernas, né? Vai facilitar para um mecânico que o cara não investe numa oficina, tal. Não é bem assim, né? Então, é claro, tem que ser bem pensado isso, assim como você falou, por exemplo, da manutenção das Forças Armadas. Eu lembro disso aí no passado, na época que a gente trabalhava no SERAC, aí, o Sterk também dessa época, que é a parte de mangueiras, tubulações, né? Que era um problema sério naquela época, assim, o Parque de São Paulo, eu lembro que ele atuou nesse segmento de tubulações. Depois surgiram outras empresas. Então, assim, da mesma forma, tem que ser uma coisa bem pensada, né? E, assim, de maneira também que não vá prejudicar o mercado civil, porque a aviação militar, ela tem lá o governo que patrocina ela, né? O Estado que patrocina, mas tem que ser uma coisa, assim, talvez até focada para aquilo que falta no mercado, né? No mercado civil, que vai fomentar essa aviação de asas rotativas também. Era isso. Carneiro, tem um detalhe muito importante nisso tudo. O que a gente está pedindo para criar uma facilitação para o mecânico atuar lá no interior, viu, Daniel? Com o automóvel no começo e tal, é para criar um novo mercado. Não é para tirar mercado das empresas que estão consolidadas aqui no Sul. É para criar um novo mercado. Ou seja, quem é que não quer que se crie, por exemplo, no Mato Grosso, que lá está o dinheiro hoje do agronegócio, sem helicóptero? Aí já cria o quê? Uma situação para uma empresa ir para lá montar. O que está faltando para a gente é exatamente criar um novo mercado. Não é tirar mercado de nenhuma empresa aqui do Sul, não. Muito pelo contrário. Elas vão ter um mercado melhor ainda para elas. Essa é a principal ideia da coisa. Tá bom? Exatamente. Eu queria fomentar. Exatamente. Eu acho que, por isso que, quando eu comentei mais cedo, a gente buscar um piloto, sugerir o Esquilo, porque de repente é uma maior quantidade na frota e tem a Aerobras aqui no Brasil e tudo mais, até para o fabricante da aeronave,
vai ser interessante porque, como você falou, por exemplo, o Décio deu exemplo agora, ele tinha um potencial comprador de um helicóptero, tá, que muito provavelmente compraria um helicóptero nessa linha, um Esquilo, um EC-135, alguma coisa dessa categoria, né? E que de repente deixou de comprar porque não tem onde fazer manutenção, né? E é uma manutenção periódica, né, tal e tudo mais. Então, quer dizer, você perde o mercado, inclusive de venda de helicópteros, né? Quando você não tem suporte. Sim. Muito demais. Então, os helicópteros estão todos concentrados lá no sul do país. É um erro tremendo. Exatamente. E é uma aeronave que tem um potencial enorme de, pelo menos no centro-oeste, né, e futuramente no nordeste, porque o nordeste também está começando a está crescendo muito, exatamente. Com essa parte da transposição de São Francisco, eu acredito que vai crescer bastante o agronegócio no nordeste. Então, eu acho que a gente tem, provendo suporte, você com certeza quebra esse círculo vicioso de você não tem o helicóptero porque não tem o suporte, não tem o suporte porque não tem o helicóptero. Se você consegue, com os meios que você já tem, propiciar o suporte naquela área, você fomenta que cresça a frota e aí, consequentemente, começa a valer a pena você ter uma estrutura regional mais robusta para atender aquele helicóptero. Bom, eu não sei se mais alguém teria mais alguma coisa a dizer. Eu vou finalizar aqui da minha parte, em termos de coordenação, agradecendo o Sterck, pedindo o Sterck para a feira, né? Eu ainda não fiz essa semana, eu estou matando várias ordens de serviço atrasadas aqui em casa, e outras coisas estavam pendentes também de outros projetinhos que eu estou trabalhando. Então, eu pretendo, talvez amanhã ainda tem uma reunião de manhã, à tarde, fazer a revisão da nossa agenda de reuniões, tá? Eu peguei essa agenda, eu queria dar uma olhada nela. Tá, eu vou dar uma revisão e vou postar para vocês lá de novo, para que a gente possa até atualizar no site da feira, né? E aí, o que eu peço a você? Para a reunião na feira, né, o que a gente tem falado em termos das conferências, isso tudo que foi discutido aqui, dos problemas que você colocou, surgiram algumas ideias de solução. Todos nós aqui continuamos à sua disposição para discutir isso, ajudar. Você lance mão de quem você achar necessário. Eu acho que o legal é a gente já levar para a feira, apresentar de uma forma mais sucinta os problemas e aí sim apresentar as propostas de solução. Tá? Porque essa proposta de solução, se a gente já puder estar trabalhando nela antes, melhor ainda. A gente já leva uma coisa mais avançada lá para a feira. Mas lá a gente levar realmente resultados, né? Deliverables do que a gente, como associação e como feira, a gente está querendo fazer. Né? Então, esse seria agora o próximo dever de casa para a sua coordenação. Tá? E, não tendo mais, eu passo para você as palavras finais, para a gente dar o boa noite, voltar aí para as nossas cobertas, que o friozinho... Eu agradeço aí. Eu agradeço aí a atenção de todos nós aí, tá todos vocês, pessoal. Muito obrigado. Mas estou aqui pronto para receber ideias. Só mandar para o meu e-mail aqui, tá, pessoal? Por favor. As soluções que o Carneiro está pedindo, eu quero sugestões também. E nós vamos levar alguns problemas para a ANAC ou para outros setores também da aviação. Nós estamos aqui para incentivar a aviação. É isso o nosso trabalho principal aqui dentro. Vamos aproveitar a nossa experiência, a nossa idade, né? Vamos aproveitar esse restinho de vida aí. Muito obrigado a todos, pessoal. Boa noite a todos aí. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.